ficar inteirado do texto, a minha versão aqui é NVI, vamos ler a partir do versículo 6. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e outros fariseus, bradou no sinédrio: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus. E a assembleia ficou dividida. Os saduceus diziam que não há ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: Não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? Claramente isso é uma ironia. A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado. Olha bem, o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles, então ordenou que as tropas descessem e o retirassem à força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Olha bem o versículo 11. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem! Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. A gente não vai comer nem vai beber nada antes de matar Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração. E dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: Juramos solenemente sob maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Agora, atenção nesse versículo agora. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração. Foi imediatamente à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: Leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim ele o levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, o prisioneiro, chamou-me, pediu-me que te trouxesse esse rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: O que você tem para me dizer? Ele respondeu: Os judeus planejaram pedir-te que apresente Paulo ao sinédrio amanhã, sob pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer nem beber enquanto não matarem. Estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: Não diga isso a ninguém, isso que você me contou. Amém, irmãos? Podeis sentar, não feche sua Bíblia. Sente glorificando e adorando a Deus. Irmãos, eu fico feliz por estar pregando no culto do amigo, porque muitas vezes eu estive pregando aqui no primeiro domingo, e muitas as inspirações para pregar sobre amizade vieram do apóstolo Paulo. Muitas vezes, né? E Deus, ele sempre tem algo novo para nós. O apóstolo Paulo, ele é inspiração para nós em vários aspectos do cristianismo. E um desses aspectos é com relação à amizade, a companheirismo, né? A importância de pessoas ao nosso lado para que o nosso propósito seja cumprido. O apóstolo Paulo, ele desde o início, desde que ele se converteu no caminho, né, para Damasco, o Senhor vem colocando pessoas na vida dele para que o ministério, a obra que Deus tinha na vida dele fosse desenrolando.
E quando nós lemos esse texto aqui, nós já estamos lendo uma parte da vida de Paulo depois de muitas outras coisas já terem acontecido. Paulo aqui já tem uma bagagem de testemunho muito grande de situações que ele viveu, situações positivas, experiências maravilhosas que ele viveu na presença de Deus, pregando, evangelizando, mas Paulo também tem uma bagagem de experiências que poderiam ser para nós experiências traumáticas, experiências negativas. São prisões, perseguições, açoites, apedrejamentos. São muitas coisas que Paulo viveu e quando ele chega nesse determinado aqui momento que nós lemos, ele já tem toda essa experiência. Quando Paulo, irmãos, ele está diante desse julgamento aqui dos judeus, de fariseus, de saduceus, de líderes religiosos, Paulo ele está preso por causa do evangelho, porque ele é um pregador do evangelho, porque ele é um cristão. Paulo, antes de ir para Jerusalém, ele já tinha sido, advertido pelo Senhor sobre o que aconteceria ali. Interessante, irmãos, que se a gente for ler na palavra do Senhor, no capítulo 21, capítulo 21, a gente vai ver que em algum momento, capítulo 21, versículo 4, encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito Santo, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Paulo, em algum momento, o Espírito Santo estava usando os irmãos para falar assim: Paulo, não vá a Jerusalém. Isso era uma recomendação do Espírito Santo para Paulo, pois não era ainda o momento. Deus iria levar Paulo para Jerusalém, mas aqui no capítulo 21, no versículo 4, ainda não era o momento. Então Paulo ele toma ainda uma outra direção, outro caminho. Só que no mesmo capítulo 21, no versículo de número 10, depois de passarmos ali vários dias, desceu à Judeia um profeta chamado Ágapo. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo, amarrando as suas próprias mãos e pés, diz: assim diz o Espírito Santo. Desta maneira os judeus amarrarão o dono deste cinto aonde? Em Jerusalém, e o entregará aos gentios. Ou seja, em um momento o Espírito Santo está usando os irmãos para falar assim: Paulo, não vá para Jerusalém. Agora o Espírito Santo aparece usando um irmão novamente, não apenas para falar: Paulo, vai agora para Jerusalém. O Espírito Santo usa o irmão para falar assim: o dono desse cinto vai ser amarrado, preso e entregue aos gentios em Jerusalém. Ou seja, ele não falou que vai, ele já falou que vai acontecer quando ele for. Então Paulo ele está consciente do que está por vir. Mas, irmãos, é muito certo de que uma coisa é nós ouvirmos Deus falar conosco de algo que vai nos acontecer. Outra coisa é nós estarmos lá no meio, estar vivendo aquela situação. Por exemplo, uma coisa é você estar entrando num barco e Deus está falando assim: olha, você vai passar por uma tempestade lá no meio do mar. É só um aviso. Talvez isso te deixe perplexo, preocupado. Mas uma coisa é você ouvir o que vai acontecer. Outra coisa é você estar lá no meio do mar e as ondas, o vento está balançando o barco. Você está sentindo, vivendo aquilo que Deus falou que aconteceria. Paulo, quando chega no capítulo 23, ele já está diante dos líderes religiosos enfurecidos, com raiva, com ódio dele. E esses homens não querem matar Paulo só porque ele é um cristão. Existe um ódio, irmãos, no mundo porque somos cristãos. Jesus falou: olha, o mundo vai odiar vocês só pelo fato de vocês serem meus discípulos. Ou seja, não é só o fato de ser discípulo que deixa esses homens com ódio de Paulo. Existem pelo menos 2 principais motivos aqui que levam esses homens a ter ódio e desejo de tirar a vida de Paulo. Está ainda no capítulo de número 22. No capítulo 22, nós vamos ter Paulo se defendendo diante desses homens e falando do Paulo antes de Cristo e do Paulo depois de Cristo. O Paulo antes de Cristo, nas suas próprias palavras, está no capítulo 22.
do versículo 1 até o versículo 5. Ele fala quem ele era, da onde que ele veio, quem foi o mestre dele, quem discipulou ele. Só que do versículo 6 até o versículo 16, Paulo fala quem é ele depois do encontro com Jesus no caminho de Damasco. E depois do versículo 16, Paulo ele fala do propósito de Jesus na vida dele. Paulo antes de Jesus, Paulo depois do encontro com Jesus, e agora o propósito de Jesus na vida de Paulo. Então ele fala do propósito, e quando chega no versículo 21, ele diz assim: então o Senhor me disse, vá, eu o enviarei para longe, aos gentios. Paulo fala do ministério específico, do propósito específico de Deus para com ele. Deus me chamou e me enviou para pregar para os não-judeus. Quando aqueles homens religiosos ouviram isso, olha o que diz o versículo 22. A multidão ouvia Paulo, estava ouvindo Paulo, falando tudo. O antes e o depois de Jesus estavam ouvindo. Mas até que ele disse isso. Eles estavam ouvindo Paulo tranquilo, até enquanto ele falava do Paulo antes de Cristo, do Paulo depois de Cristo, eles ouviram isso. Mas quando Paulo falou assim, Deus me chamou para ir pregar para os gentios, aí eles diz assim, versículo 22, eles se levantaram e gritaram, tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Eles se sentiram tão ofendidos, que agora Paulo está falando que a mensagem, a palavra de Deus, a bênção de Deus, ela não é só para os judeus, é para os gentios. É para os brasileiros também. Eles ficaram enfurecidos e falaram, esse homem nem merece viver, tira ele da terra. Esse homem tem que morrer, tem que matar ele. E aqui, Paulo se vê no meio do que nós dizemos, né, aquele sanhaço, daquela situação difícil. Paulo está sendo julgado por homens que querem matar ele. Está sendo repetida aqui a mesma cena que Jesus passou. Aquele julgamento errado, aquele julgamento que está fora da lei, é o que está acontecendo com Paulo. Paulo está sendo agredido por esses homens, mas ele sabe se defender. Deus deu sabedoria para ele. Paulo é um cidadão judeu, mas ele também é romano, então ele se defende dizendo que ele é um cidadão romano. E quando aquele julgamento parece que não tem mais saída para Paulo, Deus dá uma sabedoria tão grande para ele. Ele sabe que aqueles homens que estão todos contra eles divergem em alguns pensamentos teológicos, saduceus e fariseus. Então ele diz assim, olha, eu estou sendo julgado por vocês porque eu acredito na ressurreição dos mortos. Os fariseus criam na ressurreição dos mortos. É uma das bases do cristianismo, um dos pilares do cristianismo é a ressurreição dos mortos. Só que os saduceus não acreditavam nisso, e quando Paulo falou sobre isso, eles começaram a discutir entre si. Eles tiraram Paulo deixou de ser o alvo, e eles começaram a discutir entre si. Aquela discussão ficou tão quente, ficou tão violenta, que o comandante romano, que viu o apóstolo Paulo no meio daqueles homens ali discutindo, a flor da pele, ele entrou e tirou Paulo dali à força, porque senão Paulo seria despedaçado entre eles. Eles estavam com muito ódio, irmãos. Eu penso, como que a gente imagina isso? Uma pessoa religiosa com tanto ódio assim, a ponto de matar alguém. Isso não existe no nosso tempo, só no tempo de Paulo. Né? As pessoas que conhecem a palavra, que temem a Deus, a ponto de brigar, sair no tapa com alguém. Isso só aconteceu aqui. Será? Será que isso ainda existe? Claro que não, né? Nós acreditamos que não. Então Paulo, ele começa a se defender, ele lança algo e o comandante tira ele dali. E quando o comandante tira Paulo dali, ele se vê sozinho agora em algum lugar, preso, escondido daqueles homens. E eu acredito, irmãos, que viver na pele aquela situação daqueles homens discutindo sobre ele, querendo matar ele, eu creio que isso abala, irmãos, o emocional de qualquer pessoa. Eu creio que isso deixa Paulo muito perplexo, preocupado. E Deus, irmãos, Ele sabe. Deus, Ele nos vê.
Que mesmo quando nós queremos ser fiéis a Ele, existem momentos que ser fiel a Deus, irmãos, é para nós um grande desafio, porque a gente se sente abalado. Então o próprio Deus, irmãos, a Bíblia diz no versículo de número 11, que na noite seguinte, o Senhor se pôs ao lado de Paulo. Irmãos, quando tudo parecer difícil, quando parecer que nós estamos sem saída, quando parecer que o que nós estamos fazendo não vai nos levar a lugar nenhum, aqui a Bíblia está dizendo que Deus se colocou ao lado de Paulo. Eu estou do teu lado, Paulo. E eu curti o que você fez, eu gostei, eu estou me agradando do testemunho que você deu aqui em Jerusalém, mas eu te digo mais, Paulo, coragem. Porque não para por aqui esse testemunho. Foi aqui em Jerusalém, mas eu vou te levar para Roma, para você dar esse mesmo testemunho lá, de quem era o Paulo antes de Cristo, depois de Cristo, e do propósito que eu tenho na sua vida. Coragem. Você pode dizer para esse irmão aí? Coragem, irmão. Eu sei que muitas coisas, irmãos, tentam nos parar. Eu sei que muitas coisas tentam nos desanimar, nos tirar do propósito de Deus, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Coragem, irmão. Deus está ao nosso lado. Deus está ao nosso lado. Paulo recebeu essa palavra de encorajamento do Senhor. Não foi ninguém, foi o Senhor. Tem horas que, irmãos, não adianta vir ninguém. Tem horas que é só Deus. Deus fala, não tape os seus ouvidos. Que às vezes Deus está falando, mas nós queremos ouvir isso de alguém. Queremos ouvir um monte de língua estranha antes de ouvir uma profecia. Deus fala das maneiras mais simples para nos encorajar, para nos fortalecer, para nos levantar. Então esteja sensível à voz do Espírito Santo. Então Deus está falando para Paulo, se colocou do lado dele, eu tenho um plano, Paulo. E o plano que eu tenho não acaba aqui em Jerusalém. O plano que eu tenho vai te levar até Roma. É como se Deus estivesse falando assim, filho, a obra que eu tenho na sua vida não acaba aqui diante desses homens que querem te matar. A obra que eu tenho na sua vida ainda é te levar para outras terras. Não se preocupa, fica calmo. Eles querem te matar, mas eles não vão te matar. Eles querem te condenar, mas eles não vão te condenar. Fica tranquilo, eu vou te levar para outras terras. Só que enquanto Deus, irmãos, está mostrando para Paulo que tem planos na vida dele, os versículos que nós lemos, o versículo 12 em diante, diz que os judeus tramaram uma conspiração para matar Paulo. Juntaram-se mais de 40 homens. E eles estavam jurando debaixo de maldição. Olha, nós somos malditos se a gente não matar Paulo até que a gente coma. A gente não vai comer nem beber nada até matar Paulo. Eu juro que eu serei um maldito se eu não fizer isso. Irmãos, eu acho que eles morreram de fome. Eles devem ter morrido de fome ou quebrado o juramento. E aceitado, eu sou um maldito. Porque eles não mataram Paulo. Só que eles estavam conspirando, eles estavam fazendo planos, eles estavam tramando o lugar, a forma, a maneira como eles iriam fazer isso. Deus tem planos para nós. Eu disse isso aqui na última pregação quando falei sobre Judas. Deus tem planos para nós. Deus tem um lugar, um objetivo. Deus tem planos para nós, irmãos. E é plano de bênção, é plano de vitória, é planos de vida. Mas da mesma forma que Deus tem planos para nós, o diabo também, irmãos, tem planos para nós. Planos de morte, laços de morte. O diabo também está preparando ciladas para nós, na mesma medida que Deus está preparando planos para nós. Irmãos, Deus tem planos para todos nós aqui. Eu tenho certeza que estar aqui hoje pregando para os irmãos foi porque Deus um dia planejou isso. Não estava no meu script, mas estava, aleluia, nos planos de Deus para a minha vida. Mas eu sei, irmãos, que a minha vida não é até aqui. Eu sei que existem outros lugares que Deus quer que eu esteja, que eu chegue. E para chegar lá, irmãos, eu tenho um caminho a percorrer. Assim como Paulo. Até ele chegar a Jerusalém tem muita história para acontecer. Tem muito caminho para andar. Deus tem planos de Paulo em Roma? Tem, mas até chegar a Roma tem muito caminho para andar.
E no meio desse caminho tem um laço de morte para Paulo. Paulo está lá ouvindo de Deus. Eu tenho um plano, Paulo. É para você chegar até Roma. Só que Paulo não está ouvindo os planos dos seus adversários. Ele não está ouvindo, ele não está sabendo, ele não está vendo, mas Deus permitiu alguém saber. Deus permitiu alguém ver o plano do adversário para matar Paulo. Não é Paulo. Paulo está como? Tranquilo. Vou chegar a Roma, Deus falou. Mas ele não está vendo que tem um plano para destruir ele. Sabe quem ouviu esse plano? O sobrinho de Paulo. Alguém já ouviu falar do sobrinho de Paulo aqui? O sobrinho de Paulo. O sobrinho de Paulo soube da conspiração. E quando ele soube da conspiração, ele é um rapaz, ele não tem nome. Irmãos, a Bíblia fala do sobrinho de Paulo e na mesma velocidade que ele aparece, ele some da história da Bíblia. A gente não vai ouvir falar que o sobrinho de Paulo foi um grande apóstolo, um grande pregador, um líder de uma igreja. Nós não vamos ouvir sobre o sobrinho de Paulo. Nunca ninguém aqui ouviu falar do sobrinho de Paulo. Porque da mesma velocidade que ele aparece, ele some. Mas eu quero dizer algo de Deus aqui para os irmãos. Não importa se ele tem nome, não importa se ele é um grande líder, se ele tem reconhecimento. O que eu vejo, irmãos, é que se não fosse esse rapaz, nós não conheceríamos a outra parte da história do apóstolo Paulo. O grande apóstolo Paulo só chegou aonde Deus falou que ele chegaria, porque um dia o seu sobrinho, um simples rapaz, soube de um plano para destruir a vida dele. E quando ele soube desse plano, ele se apressou imediatamente. Ele foi até Paulo e falou: Paulo, eu preciso te falar uma coisa. Tem um plano para destruir a sua vida. E Paulo, irmãos, ele valorizou aquela informação. Ele valorizou aquele aviso. Era só um rapaz. Mas aquele aviso faria diferença em toda a sua vida. E quando ele ouviu aquela informação, aquele aviso, ele rapidamente chamou um centurião e falou assim: olha, leva esse rapaz até o comandante. Quando ele chegou até o comandante, falou do plano com o comandante. E esse, imediatamente, tirou Paulo daquele lugar e enviou ele ao governador Félix, na mesma noite. Isso está no capítulo 23. Ou seja, o grande apóstolo Paulo recebeu um grande livramento, porque ele deu ouvidos à palavra do rapaz. A palavra é essa: Paulo, tem um laço de morte no meio do teu caminho. Paulo podia pensar assim: mas pô, Deus tem planos na minha vida, como é que isso vai acontecer? Não, eu não vou morrer. Eu posso passar no meio de um tiroteio. Deus falou que eu vou chegar em Roma? Eu posso me jogar da ponte Rio-Niterói que não vai acontecer nada, eu vou chegar a Roma. Paulo deu atenção àquele aviso. E imediatamente ele tomou uma atitude que salvou a sua vida naquele dia. Para que ele então pudesse chegar a Roma. Irmãos, a gente é consciente de que nem todos serão apóstolos Paulos, né? Entre aspas. Nem todos serão grandes missionários como Paulo. Alguns serão apenas como sobrinhos. Mas tanto um quanto o outro tem a sua grande importância, o seu grande valor. Porque ninguém, irmãos, tem sucesso na vida sozinho. Ninguém chega em lugares tão altos sozinhos. E nós erramos, porque na maioria das vezes, sabe o que a gente pensa? Só quem pode me ajudar é quem é grande, quem tem dinheiro, quem tem condições. Nós nos esquecemos que existem pessoas sem nome, pessoas que aparecem e desaparecem, mas que sem elas nós não estaríamos aqui. Deus está nos chamando, irmãos, para sermos bons amigos e para valorizarmos os amigos que Ele nos dá. Esse sobrinho aqui, irmãos, pode ser um parente. Esse sobrinho aqui, esse amigo que vai dar um aviso que vai salvar a nossa vida. Ele pode ser um amigo de infância, um amigo de longa data, mas ele pode ser alguém que chega quando a gente menos espera. Ele chega e ele não dá nem o nome, ele chega e ele sai. Quantas pessoas estão hoje na presença de Deus por causa de um folheto, por causa de uma evangelização, no ônibus, no trem, no trabalho, de alguém que passou por lá e foi embora, mas você continuou na presença de Deus. São amigos. São pessoas importantíssimas. A Bíblia
ela tem outras histórias semelhantes a essa de Paulo. Primeira história semelhante a essa de Paulo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículo 1 e 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 19, versículo 1 e 2. Diz assim: Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os seus conselheiros sobre a sua intenção de matar Davi. Existia um plano de Deus para Davi. Deus envia o profeta Samuel na casa de Davi, unge ele como rei. Aquela unção é a autoridade de Deus sobre a vida de Davi, mas é também uma revelação para o futuro. Você vai ser rei de Israel. Davi tinha unção sobre a vida dele: eu vou ser rei de Israel. Só que antes disso, no meio do caminho, o seu sogro, ele disse para Jonatas e todos os seus conselheiros: vou matar Davi. Jonatas, porém, gostava muito de Davi e o alertou: meu pai está procurando uma oportunidade para te matar. Tenha cuidado. Amanhã cedo vá para um esconderijo e fique ali. Existia um plano para matar Davi, um plano que poderia impedir Davi de chegar lá no trono. O trono que Deus tinha falado que ele ia chegar. Saul tentou matar Davi algumas vezes, ele não conseguiu. Davi, na sua expertise, ele fugiu das lanças de Saul. Só que um dia, Saul tramou de matar Davi em casa. Eu vou pegar ele em casa. É tipo Polícia Federal. Vou chegar lá, ele vai estar dormindo. Versículo de número 11 e 12. Saul enviou alguns homens à casa de Davi para vigiá-lo e matá-lo de manhã. Mas Mical, a mulher de Davi, o alertou: se você não fugir esta noite para salvar a sua vida, amanhã você estará morto. Então Mical fez Davi descer por uma janela e fugiu. Mical é a mulher da janela. Só que nem sempre ela estava na janela para criticar Davi. Nesse dia ela estava na janela salvando Davi. Davi só se tornou o grande rei de Israel porque existia uma Mical na vida dele. Porque existia um Jonatas na vida dele. E Jonatas é um grande amigo, é alguém que morre por Davi. Mical, ela não é flor que se cheire, mas ela também é importante. Sem ela, Davi não estava vivo. O que eu aprendo com isso? Que na nossa vida nós vamos ter amigos que a gente vai falar: isso aqui é bom demais. Isso aqui é para toda hora, para todo momento. Tudo que eu quero fazer, eu quero chamar ele, porque esse aqui é o meu amigo. Existem outras pessoas que são pessoas que não são tão legais assim. Mas são pessoas que sem elas a gente não vai. Sem elas a gente também não consegue chegar. E apesar delas terem defeitos, elas nos ajudam. E nós precisamos saber, irmãos, valorizar cada pessoa na sua particularidade. Cada amigo que Deus nos deu, eles não são iguais, uns são diferentes dos outros, uns têm pontos positivos numa área, outros têm pontos positivos em outras, outros têm pontos negativos, mas nós devemos saber valorizar cada um desses amigos. Davi só se tornou rei porque Jonatas e Mical, em algum momento, eles agiram em favor dele. Nós precisamos de amigos assim. Amigos que vão chegar e vão falar assim: ó, se você não mudar de atitude hoje, você vai morrer. Se você não sair do lugar que você está hoje e for para outro lugar, você não vai sobreviver. E essa é a mensagem que me faz lembrar. Eu já falei isso aqui há algum tempo atrás, tem bastante tempo. Mas eu tive a oportunidade, como líder de jovem, há muitos anos atrás, de liderar um rapaz que chegou do norte. E ele não queria ser da igreja, ele não queria servir a Deus. A sua mãe era uma irmã fiel na igreja, uma irmã abençoada. Mas quando ele chegou no Rio, ele foi lá visitar, mas ele não fez muita questão de estar na igreja. Eu fui lá falar com ele: você não quer aceitar Jesus, cara? Vem ficar aqui com a gente. Ele: não quero não. Só que Deus deu um sonho para ele. Deus deu um sonho para esse jovem e mostrou ele chegando numa obra para trabalhar, querendo um trabalho, na verdade. E ele chega para o dono da obra, o mestre da obra, e fala assim: olha, eu quero trabalho, você tem um trabalho aí para mim? Ele falou: tem trabalho para você nessa obra. Era uma construção de um prédio. E ele falou assim: tem um trabalho para você? E eu vou te chamar o encarregado que vai te ensinar o teu trabalho. E no sonho dele, quando chegava o encarregado, era eu, de capacete de obra, no sonho dele. Aí ele foi lá na igreja falar para mim o sonho. Eu falei assim: cara, esse sonho não precisa nem de interpretação. O dono da obra é Deus, e Deus me colocou no teu caminho para te ensinar a obra.
Ele aceitou Jesus lá na igreja, ele foi batizado com o Espírito Santo, ele começou a tocar guitarra, ele começou a namorar na igreja, ele era uma bênção na igreja, a gente ia para o monte. Parte do chulé, todo mundo lembra, né? Ia para o monte, ele ia lá para casa, dormia, e tirava o sapato, era uma bênção, deixava ele no quarto e ia para o sofá. Só que um dia ele se afastou da igreja. Ele se afastou, e como ele era o Pedro, digamos assim, do meu ministério, era o que andava comigo. Eu não fui não, irmãos, atrás dele. Eu falei, Senhor, só vou lá falar com ele se o Senhor me mandar falar. Porque ele já conhece a palavra. Ele é consciente de tudo. Ele se afastou da igreja, ele começou a se envolver com drogas, ele se envolveu no tráfico na comunidade. Se tornou um bandido lá. Um dia eu estava na casa da minha sogra vendo televisão. Deus falou comigo no sofá, vai e avisa ele que se ele não mudar, ele vai morrer. Eu chamei o namorado da minha cunhada e falei assim, vamos atrás do irmão? Agora, Deus está mandando ir agora. Eu subi um morro, irmãos, fui lá no meio do mato, ele estava no meio das pedras fazendo a contenção do morro, ele mais um, de arma na mão. Eu fui lá e falei assim, olha, eu sou seu amigo, Deus me mandou vir aqui para falar com você, ou você se conserta ou você vai morrer. E o amigo dele, a mesma coisa, eu falei, olha, se você não se consertar, vocês vão morrer. E fui embora. Passado alguns dias, chegou para mim, olha, fulano saiu do tráfico. Amém? Vou lá na casa dele. Fui na casa dele, conversei com ele, ele voltou para a igreja, estava frequentando a igreja, daqui a pouco ele se desviou de novo. Se desviou, voltou a usar drogas, não voltou para o tráfico. Eu falei, não vou. As irmãs falavam, Zé Carlos, vai lá, ele te ouve. Eu não vou, irmã. Ele conhece. Falei assim para a irmã, o evangelho não é banana de final de feira. Para a gente estar ali mendigando a pessoa, vem para a presença de Deus, coitado, Deus deve estar tão triste. Não é isso, irmãos. O evangelho não é isso. O evangelho é bênção para nós, não é bênção para Deus. Deus, ele é Senhor. Nós temos que entender isso, irmãos. Estar aqui não é um favor para Deus, estar aqui é um favor para a nossa própria vida. Então eu não fui. Parecia até que eu era frio, era ruim, mas não fui. Não senti de Deus. Outro dia o Senhor tocou no meu coração de novo. Estava num culto, acabou o culto. No final do culto o Senhor falou assim, vai lá e fala com ele agora de novo. Que se ele não voltar ele vai morrer. Eu falei, Luzia, a gente tem que ir lá agora no jovem, tem que falar para ele. Deus mandou ir agora, no final do culto. Fomos, nem sabia se ia encontrar ele em casa. Cheguei lá, falei, olha, o Senhor me mandou aqui de novo. Se não voltar, você vai morrer. Aí ele se ajoelhou ali na nossa frente, chorou, pegou uma camisa, estava sem, botou camisa. Aí a mãe dele, filho, você vai fazer o quê? Eu vou voltar para Jesus, mãe. Ele voltou para Jesus naquele dia. Voltou para Jesus, mas não voltou para a igreja. Ele continuou com as suas amizades. Eu fui visitar ele depois disso, ele estava lá com as suas amizades, fumando maconha. Aí um dia eu estava indo pregar em Uaíba. Luzia não foi comigo nesse dia, ela me ligou, chorando. Falou assim, Zé Carlos, você não sabe o que aconteceu. Ele morreu. Ele estava indo comprar drogas com um amigo dele, o mesmo que estava na contenção naquele dia. Os dois morreram juntos. Eu fiz o velório, a cerimônia do meu amigo que dormiu comigo, que foi para o monte comigo, mas que tomou uma decisão errada na sua vida. E mesmo ouvindo Deus falar assim, volta, se você não voltar, você vai morrer. Ele não voltou. Ele não se esforçou o suficiente. Então, irmãos, ter essa pessoa, esse amigo, é muito importante na nossa vida. Ter esse amigo que fala para nós assim, olha, ou você muda de posição hoje, ou você toma uma atitude hoje, ou você vai morrer, rapaz. Nós precisamos desses amigos. Irmãos, a profecia de Deus para a minha vida, quando eu me desviei com 16 anos, foi dada, irmãos, pela irmã mais fofoqueira da igreja. A irmã que dava mais de problema para a igreja era essa irmã, mas numa vigília, fogo puro, uma bênção que eu era naquela época. A irmã se levantou no final da vigília, eu ainda estava falando em línguas, ela falou assim, Zé Carlos, Deus manda te dizer, se você não vigiar, o diabo vai te dar uma rasteira. Eu não falei nada, mas eu estava bem. Irmãos, passou um tempo, o diabo me deu uma rasteira, eu me desviei da igreja. Um mês fora da igreja, quase que eu morri.
Deus sempre vai nos avisar. Deus sempre vai falar conosco, olha, toma cuidado, olha esse teu caminho, olha essa direção que você está tomando, cuidado. Existe um plano de Deus para a sua vida, mas também existem planos do diabo para destruir você. Jonatas, Mical são bons amigos. Só que existem outras histórias. Jonas é aquele profeta que Deus mandou ir para Nínive, ele não queria ir. Porque Nínive, capital da Assíria, estava em ascensão, inclusive vencendo os próprios judeus. E Deus está mandando Jonas ir para Nínive para pregar que eles vão ser destruídos. A mensagem, irmãos, é reta, é dura, é de condenação. Jonas chega em Nínive depois daquela questão toda do peixe, ele chega lá e ele prega aquela mensagem. A mensagem é essa, olha, eu vim aqui para dizer para vocês que dentro de 40 dias todos vocês vão estar mortos. Porque a maldade de vocês chegou até Deus e Deus condenou vocês. Já era, game over, acabou. Só que todos os que ouviram a mensagem de Jonas, mesmo estando, não estava em crise. Nínive não estava em crise. Não tinha nenhuma situação aparente de que Nínive seria destruída. Mas quando eles ouviram aquela mensagem, todos se arrependeram. 100% da cidade. Jonas é o único pregador, irmãos, que teve 100% de êxito na sua pregação e ficou triste por isso. Ele foi o único pregador, irmãos, que o povo se arrependeu e se salvou, mas ele queria que o povo morresse, destruísse. E o mais interessante, irmãos, isso aqui me chama muito a atenção, que a mensagem de Jonas, ela não foi ouvida por todos diretamente de Jonas. Algumas pessoas ouviram de Jonas, se arrependeram e reproduziram essa mensagem, repassaram essa mensagem. Até que essa mensagem chegou ao rei. Não foi Jonas que falou para o rei, mas quando as pessoas que falaram a mensagem de Jonas para o rei, irmãos, ela ainda estava com a mesma força, com o mesmo poder. E aquelas palavras fizeram o rei se quebrantar diante de Deus e se arrepender. Nós estamos aqui ouvindo a palavra, irmãos. Você está reproduzindo a palavra que você está recebendo aqui. Talvez você diga, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo estudar, eu não sei falar. Apenas reproduza aquilo que de Deus está vindo sobre a nossa vida. Eu tenho certeza, irmãos, que a mesma palavra que flui por mim, vai fluir por você e vai tocar o coração daquele que está distante de Deus. Essa palavra alcançou o rei, alcançou a cidade foi salva. Por quê? Porque alguém chegou trazendo uma palavra, e é uma palavra de revelação assim, olha, existe uma condenação certa para vocês. Deus, Ele quer nos livrar de situações, mais do que isso, Deus quer nos livrar da condenação do inferno. Então nós, irmãos, não estamos aqui somente para falar assim, irmãos, não dirija muito rápido, você pode bater. Nós não temos que ficar com medo apenas de bater e morrer. Nós temos que temer a Deus, irmãos, que além de bater e morrer, Ele pode nos lançar no lago de fogo e enxofre no inferno. Nós temos que ter esse temor. E Jonas, ele foi mais um que trouxe uma mensagem importante para alguém que estava caminhando rumo à sua destruição, uma destruição certa. Ezequiel, capítulo de número 3, versículo 16 em diante, fala de qual é a nossa missão. Ezequiel 3, versículo 16 em diante. Ao fim dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim e disse, filho do homem, eu fiz sentinela, ou atalaia, para a nação de Israel. Por isso, ouça a palavra que digo e leve a eles a minha advertência. Quando eu disser a um ímpio que ele vai morrer, e você não o advertir, nem lhe falar para dissuadi-lo dos seus maus caminhos, para salvar a vida dele, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade, mas para mim, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o ímpio, e ele não se desviar da sua impiedade, ou dos seus maus caminhos, ele morrerá por sua iniquidade, mas você estará livre dessa culpa.
Da mesma forma, quando um justo se desviar da sua justiça e fizer o mal, e eu puser uma pedra de tropeço diante dele, ele morrerá. Uma vez que você não o advertiu, ele morrerá pelo pecado que cometeu. As práticas justas dele não serão lembradas. Para mim, porém, você será responsável pela morte dele. Se, porém, você advertir o justo, ele não pecar, certamente ele viverá porque aceitou a advertência e você estará livre dessa culpa. A Bíblia fala sobre duas responsabilidades. Duas pessoas com responsabilidade. A responsabilidade de um atalaia, de um sentinela. É aquele que ficava na torre de vigia e quando o inimigo vinha para destruir a cidade, ele era o responsável por avisar. Gente, está vindo o inimigo, vamos nos preparar para a guerra. Se a gente não se preparar, a gente vai morrer. Isso era a missão do sentinela. Deus está falando assim, Ezequiel, se você vê alguém caminhando em direção a um buraco de morte, e você não avisar ele, ele vai morrer. Ele vai morrer e vai ser condenado por isso, porque essa direção foi ele que tomou para a vida dele. Mas se ele cair lá, ele vai morrer. Mas a culpa também será sua. Porque você estava vendo ele indo na direção do buraco e você não avisou ele. Ou seja, irmãos, quando há laços, quando há uma condenação certa, nós que somos os sentinelas de Deus, temos a responsabilidade de falar para as pessoas desse buraco que está aberto na frente delas. Nós temos essa responsabilidade. O mundo está caminhando em direção ao inferno. O mundo sem Deus, o mundo sem Jesus, está caminhando nessa direção. O que é a atitude de um verdadeiro amigo? Amigo, você está caminhando numa direção e essa direção não vai te levar para o céu. Essa direção vai destruir a sua vida. Você precisa mudar o rumo da sua vida. Você não pode continuar desta maneira. Nínive estava indo bem. Nínive estava poderosa. Irmãos, nem sempre está indo bem nas coisas é sinal de que estamos bem. Talvez você esteja indo bem nos seus negócios. Talvez você esteja com muita saúde. Talvez você esteja morando bem. Talvez você esteja, conquistando, avançando. Mas isso não significa que você está caminhando direito. Aquele sobrinho de Paulo, ele era apenas um rapaz que estava de fora da situação. E eu vou dizer, irmãos, existem situações que aquele que está de fora consegue enxergar mais do que aquele que está dentro. É só um rapaz, é só um menino. Mas o que ele está falando pode salvar a sua vida. Eu hoje aqui sou só um rapaz, sou só esse menino. Eu hoje aqui sou o sobrinho de Paulo para nós, irmãos. Para falar assim, toma cuidado. Eu sei que Deus tem planos na sua vida, mas o diabo também tem. Toma cuidado, porque se você não mudar de rumo, se você não tomar uma atitude o quanto antes, os planos de Deus podem não se cumprir na sua vida. Por quê? Porque existem caminhos de morte que você pode acabar tomando a decisão de entrar neles. São duas responsabilidades. A responsabilidade de quem fala, de quem adverte, e a responsabilidade de tomar a decisão. Eu não posso ficar nesse lugar. Eu tenho que sair desse lugar. Eu preciso tomar uma direção para a minha vida. E Paulo fez isso. Paulo valorizou aquela palavra e fez isso. Você está aqui nessa noite. Esse ano de 2022, Deus ele requer de nós posicionamento. Já foi falado aqui, queremos ver milagres? Precisamos tomar uma direção que nos leve até esses milagres. Talvez Deus já tenha determinado que vão acontecer milagres sobre a nossa vida, mas não vamos viver esses milagres se continuarmos no mesmo lugar que estamos. Os laços, Deus nos livra dos laços do passarinheiro, mas o laço do passarinheiro muitas das vezes está invisível aos seus olhos. Mas a alguns Deus revelou. A alguns foi da vontade de Deus revelar sobre esses laços. Quem sabe essas pessoas são seus pais. Quem sabe essas pessoas são seus líderes, o seu pastor, que está falando para você, não vai nessa direção, não toma essa decisão, não faça dessa maneira. Se você continuar nesse caminho, há caminho de morte. Aí não vai desse jeito, não faça dessa maneira. Quem sabe o Senhor está divertindo aqui algumas pessoas. Aleluia, o diabo, irmãos, nos seus laços, é como Jesus no deserto. Os laços do diabo, eles têm aparência
de satisfatórios, de vantagem, há muito prazer, há muitos sorrisos nos laços do diabo. Tem muita gente hoje dizendo assim: a minha vida é muito melhor do que aqueles cristãos, eu posso fazer tudo. O rico e Lázaro. O rico vivia bem, comia bem, dormia bem, ostentava o que tinha e tinha conhecimento da palavra. No dia da sua morte, o rico se viu lá no Hades, lá no inferno, enquanto o mendigo Lázaro estava no céu, no paraíso, diante de Deus. O rico então falou assim: pai Abraão, manda alguém avisar os meus irmãos para eles não virem para cá, para eles não precisarem passar pelo que eu estou passando. Pai Abraão falou assim: meu filho, eles já têm a lei e os profetas. Ou seja, eles já têm a palavra, eles já têm o conhecimento, eles sabem que existe um céu e existe um inferno. Eles que tomem a decisão de mudar de rota. Ninguém vai ressuscitar para falar para eles. Eles já conhecem a palavra. Eles precisam mudar porque isso precisa ser uma decisão deles. Ninguém vai forçar ninguém a nada. O sentinela não pega ninguém pelo braço para salvar, ele avisa. O sentinela fala: tem certeza que esse é o relacionamento que Deus quer para você? Tem certeza que esse emprego vai ser bênção para você? Tem certeza? Tem certeza que é esse tipo de vida que vai fazer o melhor para você? O sentinela avisa. Quem toma a decisão de mudar de rota sou eu. Para nós finalizarmos, Provérbios 27, versículo 12. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Quem pode me ajudar aqui? O que é ser prudente? É prever, é olhar com antecedência, é não precisar cair no buraco. Tem um buraco ali, eu não vou por aqui, eu vou. Isso é prudência. Por que as virgens eram prudentes? Porque elas, antes de esperar o esposo, elas decidiram ter azeite em reserva. Ou seja, é agir antes que aconteça. É olhar para frente e ver: não, esse caminho eu sei onde ele vai dar. Eu sei aonde eu vou chegar se eu continuar dessa maneira. Isso é ser prudente. Nunca nós somos prudentes por nós mesmos. Na maioria das vezes, nós somos prudentes porque vimos alguém caminhar esse caminho e caí lá na frente. Irmãos, quando a gente vai numa comunidade, eu vivi a minha vida toda na comunidade. Minha mãe mora na comunidade, meus pais. Final do ano eu estava lá. Eu vi. Estão tantos jovens que morrem. Sabe? Eles conhecem. Eles sabem aonde vai dar. Mas eles vão entrando no mesmo caminho. Sabe? É um caminho que caiu um e vai outro na fileira. Ó. Vai caindo no buraco, vai caindo no buraco, vai caindo no buraco. O inexperiente faz isso. Ele paga para ver. Sabe? Nesse ano de 2022, nós não vamos pagar para ver, irmãos. As atitudes e escolhas erradas que a gente tomou em 2021. Eu não vou mais sofrer e chorar o que eu sofri em 2021. Eu fui imprudente, eu fui inexperiente em 2021, mas esse ano não. Eu vejo que esse caminho é um caminho de perigo, eu vou buscar refúgio. E esse refúgio é o Senhor. Tem muita gente, irmão, sofrendo em relacionamentos, está sofrendo, mas não vamos repetir isso em 2022, irmão. Nós não somos mais tão inexperientes assim. Está na hora de você bater no seu peito e falar assim: eu vou ser prudente a partir de agora. Eu vou ser prudente e eu vou valorizar o que o sobrinho de Paulo está me falando. Paulo, eu sei que Deus tem uma obra na sua vida, mas há um plano de morte para você. E eu vou tomar cuidado com esse plano de morte. Eu não vou ficar desmerecendo o diabo. Até parece, o que o diabo vai fazer? O diabo tem matado muitos, o diabo tem destruído muitos lares.
Mas isso não precisa acontecer conosco, irmãos. Porque a partir de hoje, eu vou tomar uma decisão na minha vida. Eu vou buscar refúgio em Deus. Eu vou buscar conselho em Deus. Eu vou buscar direcionamento em Deus. Quem sabe você está aqui e Deus está falando assim, você precisa ser um Jonatas. Você precisa ser um Amical na vida de alguém. Você precisa ser como esse sobrinho de Paulo na vida de alguém. Você está vendo as coisas acontecendo e você está o quê? Aplaudindo? Você está concordando? Você está permitindo? Ah, Deus que guarde ele, não foi Deus que chamou? Não é dessa maneira não, irmãos. Se fosse assim, Deus não tinha permitido o sobrinho de Paulo saber. E não importa se você é um grande apóstolo, se você é só um rapaz, se Deus te mostrou algo, se Deus quer contar contigo para falar com Paulo, se levante nesta noite. Mande uma mensagem para ele, chama ele para conversa e fala, olha Paulo, eu sei que Deus tem uma obra na sua vida, mas se você não mudar de rota hoje, quem sabe isso não vai se cumprir. E eu vim aqui nessa noite ciente, irmãos, crente, que existem algumas pessoas que Deus quer levar a alguns lugares. Há um plano de Deus para a sua vida. Mas no meio desse caminho, você precisa guardar a sua vida. Precisa guardar a sua vida. E quando a gente fala de um lugar que Deus quer que a gente chegue, não é só aqui em cima no púlpito, não, irmãos. É uma família lá na frente abençoada. É uma família unida, forte. Deus quer isso para você. Mas quem sabe o diabo nesse meio desse percurso está destruindo isso. Está te amarrando. Está te atrapalhando. Mas nessa noite o Senhor quer te livrar destes laços. Paulo recebeu o livramento na mesma noite, irmãos. Aleluia. E eu creio que hoje é noite de livramento neste lugar. Há livramento de Deus neste lugar, nesta noite. Vamos ficar de pé. Aleluia. Oh, aleluia. Quero falar para você que está aqui, Deus tem um plano na sua vida, assim como tinha com Paulo. Está difícil? A pressão está muito grande? Coragem. Coragem, porque não acaba aqui. Você ainda tem um lugar para chegar. Vou te levar muito longe. Coragem. Tenha coragem. Mas quem sabe? Você já se vê preso em alguns laços. Isso está te atrapalhando, isso está te perturbando. Isso está te entristecendo, te machucando. Sabe, você veio aqui hoje, porque um amigo te convidou. E esse amigo é como o sobrinho de Paulo. Paulo, eu quero que você chegue aonde Deus quer que você chegue, Paulo. E por isso eu vim aqui, eu estou correndo risco de estar aqui, mas eu estou aqui por você, Paulo. Você trouxe alguém hoje? Você está aqui a convite de alguém hoje? Quero te perguntar algo. Você acredita nos planos de Deus para você? Você veio aqui, você acredita nos planos de Deus para você? Se você acredita, você pode avaliar a sua vida agora. Você está na direção desses planos de Deus para você? Você está no caminho de Deus para esse lugar que Ele estabeleceu para você? Porque se você não estiver, eu quero te fazer um convite para você vir aqui na frente, se colocar diante de Deus. Quem sabe você trouxe alguém, convide essa pessoa, vamos lá. Você quer ir lá comigo? Deus quer acabar com esses laços. Deus quer cortar os laços. Deus quer, aleluia, te dar vitória nesse percurso. Porque Ele está vendo que nesse caminho que você escolheu caminhar, há planos contra a sua vida. Tem alguém que gostaria de fazer isso hoje? Tomar essa decisão? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós podemos estar diante de mais um grande apóstolo Paulo. Nós não temos noção. Mas não é só ele.
Começa 2022 diferente. 2021 eu caminhei distante de Deus. Eu caminhei como um inexperiente. Mas eu não quero pagar para ver em 2022. Eu não quero pagar para ver em 2022. Eu não vou viver debaixo de sofrimento em 2022. Eu vou tomar uma atitude a partir de agora. Eu vou buscar refúgio em Deus. Eu vou voltar para a presença de Deus. Existem correntes para ser quebradas aqui nessa noite. Você pode fechar os seus olhos nesse momento. Você pode levantar suas mãos e pedir: Deus, quebra as correntes. Quebra, Senhor. Desfaz todos os laços, todos os embaraços. Desfaz, Senhor. Desfaz. Ô Davi, salva-te hoje pela tua vida, Davi. Davi, vem comigo. Foge desse laço de morte para a sua vida, Davi. Aleluia. Foge desse laço. Volta para a presença de Deus. Volta para o lugar que você nunca tinha que ter saído, Davi. Aleluia. Teu barco parecer que vai naufragar, está balançando pra lá e pra cá, está causando medo em teu coração, está causando dúvidas, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí, andando sobre as águas, parece que é Jesus, andando sobre as águas, está dando uma ordem para o vento. Sou eu dono do tempo, sou eu dono daqui, sou eu dono do mar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Oh, oh, oh. Aleluia. Vamos orar. Qual o nome do irmão? Qual o nome do irmão? Astrogildo. Astrogildo, você já aceitou Jesus? Está afastado? Quer se reconciliar com o Senhor hoje? Está se reconciliando com o Senhor hoje? Aleluia. Ele veio no culto da virada. O Luiz Carlos está falando que ele está assinando hoje um contrato aqui com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Assim como o nosso irmão, existem pessoas que precisam tomar essa decisão na sua vida. Essa decisão é sua. Nós somos os atalaias. Quem toma a decisão de mudar é cada um. É pessoal, é íntimo, é uma decisão que nós precisamos tomar. Amém? Quero pedir o nosso pastor para fazer essa oração por ele. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, amados irmãos. Há uma festa no céu.